Olá, seja bem-vindo ao Teleios, seu canal de maturidade cristã. Eu sou o Erison e a nossa meditação de hoje é no Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 29 até o 35. O texto diz o seguinte: Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria de Deus é comprovada por todos os seus discípulos. Nesse contexto, Jesus estava falando com uma multidão sobre João Batista, seu parente, que todos ali conheciam, e também estava falando sobre si mesmo, mostrando que tanto um quanto o outro, eles tinham sido prometidos por Deus desde o Antigo Testamento. Então, o narrador dessa história, que é Lucas, diz no verso 29 que todo o povo, até os publicanos, reconheceram que o caminho de Deus era justo. Ou seja, eles entenderam que tanto Jesus quanto João Batista eram quem eles diziam ser. João Batista era o profeta que viria preparar o caminho de Jesus e ensinar o arrependimento, enquanto Jesus era o próprio Deus encarnado que veio trazer a salvação pela fé. Todas as pessoas aceitaram isso, menos os fariseus e os publicanos, como diz no verso 30. Eles rejeitaram o propósito de Deus para eles, porque eles não quiseram aceitar que João Batista e Jesus eram mensageiros de Deus, cada um na sua importância. Então nós temos aqui dois grupos de pessoas. O povo comum, que crê na mensagem de João e de Jesus, e os líderes religiosos que escolheram rejeitar esses dois mensageiros de Deus. É nesse ponto que Jesus conta a parábola que nós acabamos de ver aqui. É uma reflexão sobre esse segundo grupo, daqueles que rejeitaram a Jesus. O verso 32 diz que a reação desses homens era como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Imagina um grupo de crianças que gosta de brincar em qualquer lugar que elas estejam. Isso não é muito difícil de imaginar, né? Eles brincam de casinha, de polícia e ladrão, de o mestre mandou. Pelo menos essas eram as brincadeiras da minha época de criança. Não sei se hoje em dia ainda se brinca dessa forma, né? Mas Jesus estava retratando esse mesmo tipo de situação do cotidiano, com pelo menos duas brincadeiras. Uma era a brincadeira de tocar flauta, provavelmente uma flauta imaginária ali, imaginando que eles estavam numa festa, talvez de casamento, enquanto as outras crianças deveriam dançar animadas ao som dessa flauta. Mas nenhum coleguinha quis dançar. Então, elas decidiram mudar o tom e começaram a cantar músicas tristes, que era um costume normal em velórios, por exemplo. Mas nenhum coleguinha deu bola para essa brincadeira também. E em vez de fingir que eles estavam num velório, eles ficaram ali na deles, sem fazer nada. Agora vamos pensar no que Jesus quis dizer com essa comparação. Todos esses líderes religiosos, esses professores da Bíblia, que torciam o nariz para tudo o que João Batista e Jesus diziam, eles estão sendo comparados a crianças mimadas, que ficaram aborrecidas porque ninguém queria brincar do jeito deles. Vejam só a explicação que Jesus dá nos versos 33 e 34. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que é Jesus, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. João Batista tinha um estilo de vida bem peculiar enquanto ele esteve preparando o caminho para Jesus. Ele vivia no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, não tomava vinho por causa de um voto que foi feito antes mesmo dele nascer, e tanto ele quanto os seus discípulos jejuavam com frequência. E aí a reação dos fariseus é qual? Ele só pode estar endemoniado.
Então talvez eles não deram bola para a mensagem de João porque ele era um cara esquisitão, talvez eles esperavam uma pessoa mais comum, né, que não vivia isolado das pessoas, que comia e bebia com os amigos, que se comportava como um ser humano normal se comporta. Jesus é tudo isso. E mesmo assim os fariseus não quiseram levá-lo a sério, porque eles acusavam Jesus de gostar de uma farra, de comer e beber demais para o gosto deles, de andar com más influências. E essa era uma acusação tão grave que na lei judaica, se um pai acusasse o filho de fazer essas coisas, de ter esse estilo de vida, o filho poderia até receber pena de morte por causa disso. Acho que já deu para entender que nenhuma das acusações eram verdadeiras, certo? Nem João Batista tinha demônio ou era louco, e nem Jesus era um bêbado com más influências. Qualquer um que conhecesse esses homens de perto sabia que não tinha absolutamente nada a ver chamar a eles dessas coisas. A verdade é que eles inventaram essas mentiras porque tanto o ministério de João quanto o de Jesus não servia para os fariseus. E eles vieram com desculpas completamente opostas entre si. Um é esquisito demais e o outro é festeiro demais. Mas no fundo mesmo, o que eles não queriam assumir é que eles detestavam esses mensageiros de Deus, porque eles detestavam a mensagem de Deus. Antes de tudo, João veio cantando músicas tristes e ninguém quis chorar. Jesus veio tocando músicas alegres e ninguém quis dançar com ele. Eles não queriam nem o velório nem o casamento, porque tudo isso vinha junto com a mensagem de Deus, independente do tom. Essa é a grande ironia entre esses dois grupos de pessoas. Jesus diz, no verso 35, que o povo comum, pela fé, manifesta a sabedoria de Deus, enquanto os líderes religiosos, eles, em rebeldia, não passavam de crianças mimadas. Talvez alguns de vocês, depois de ouvirem essa meditação, pense naquela famosa expressão de que nem Jesus agradou a todos. Eu não gosto muito dessa frase porque em nenhum momento Jesus quis agradar a todos mesmo. Mas um ponto importante que a gente pode aplicar é que Jesus também não quer agradar a mim, não quer agradar a você acima de tudo. Jesus não veio se adequar às nossas expectativas. Jesus não veio dançar conforme a nossa música, seja feliz ou triste. Pode ser que o nosso coração também invente desculpas para não crer ou desobedecer a Jesus como aqueles fariseus fizeram no passado. Mas ele não pretende mudar por causa da nossa rebeldia, assim como ele não mudou por causa daqueles fariseus no passado. Será que nós estamos dispostos a aceitar como mensageiro de Deus alguém que não dança conforme a nossa música? Agora que a gente já entendeu o que Jesus quis dizer com essa parábola, eu queria levantar uma reflexão sobre um ponto aqui. Como nós lidamos com um Deus que se fez homem? Paulo diz em 1 Coríntios que a ideia de um homem habitando essa terra foi escândalo para os judeus. De fato, aqueles fariseus caíram no seu escândalo por causa da ideia que eles tinham de um Messias e Jesus não correspondia a essa ideia. Eles não podiam conceber a ideia de que um dia Deus escolheria experimentar a humilhação dessa vida humana em vez de resolver o problema do mal de uma forma mais poderosa no ponto de vista deles. Mas o fato é que não existe nada mais poderoso do que se tornar um homem de verdade, sofrer o castigo de toda a humanidade ao mesmo tempo e ainda assim sair vitorioso do sepulcro. Se nós não conseguimos enxergar Jesus como alguém que participou da vida comum, é muito fácil tirar ele da nossa vida comum também. E aí, ele já não serve tanto como exemplo na nossa vida. Aí a gente não leva muito a sério o fato de que ele se compadece de nós porque ele também foi tentado em todas as coisas. Por isso eu queria que a gente pensasse como nós lidamos com um Deus que se fez homem. É estranho para você pensar que Jesus não só encarnou, como também viveu como um ser humano? Que contou piada, que foi ao banheiro, que teve espinhas, que tropeçou, enfim, coisas de um ser humano normal daquela época. Se nós procurarmos ter uma visão correta sobre Jesus, nós podemos não só confiar naquilo que ele fez e faz por nós,
mas também vamos tê-lo mais perto da nossa vida comum. E isso faz muita diferença na nossa vida espiritual. Nós temos a escolha de ser alguém que, pela fé, manifesta a sabedoria de Deus, ou alguém que, em rebeldia, não passa de uma criança mimada. Que Deus abençoe você, que Ele te ajude a produzir frutos no seu coração, baseado nessa meditação da palavra dele. Até a próxima, um grande abraço.